Olá, meu nome é Eduardo Medeiros, coach de satisfação de vida. Um pouco da minha apresentação antes de entrarmos no tema, né? Me graduei em Direito pela Bennett, depois fui estudar comportamento humano, fiz uma transição de carreira, fiz formação em coach, depois fiz uma aperfeiçoação em coach quântico, fiz depois uma formação em hipnose clínica, depois fiz uma pós-graduação em gestão de pessoa e finalizei recentemente uma pós-graduação em neurociência e psicoeducação. Exatamente para poder entender mais sobre o ser humano e também entrar no tema da palestra, que são riscos comportamentais que destroem carreiras. E não destroem só carreiras, destroem vidas, destroem sonhos, porque nós somos pessoas de comportamentos. Então aqui eu vou apresentar como é que é o comportamento, como é que é a origem, como é que ele atua, como é que eu posso estar observando técnicas que eu posso estar observando meu comportamento. Uma das técnicas são perguntas e respostas. E isso também me leva ao autoconhecimento. Como é que está a minha vida nesse momento? Porque se eu olhar para a minha vida, ver como é que está nesse momento, os comportamentos que eu estou tendo, eu consigo mudar, melhorar e ficar cada vez mais próximo daquilo que eu tanto desejo. E os níveis de consciência, porque muitos comportamentos eles são inconscientes, eles são impulsivos, são instintivos. Então, isso é satisfação de vida. Inclusive, o comportamento ele tá muito ligado à questão da saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, social e não apenas ausência de afecções, de enfermidade. Então, quando eu tenho uma atmosfera de trabalho onde as pessoas têm comportamentos saudáveis, isso torna-se um ambiente seguro para que as pessoas possam se manifestar, possam se expressar, possam se comunicar e serem valorizados, saberem que estão sendo ouvidos. Porque um comportamento destrutivo, ele compromete a saúde e o bem-estar daquele ambiente. Ele perturba aquele ambiente. Ele pode fazer com que outras pessoas venham a ter problemas de saúde mental. Porque a mente é quem determina o estado, a dimensão ou o fenômeno ao qual eu estou associado. Então, logo, se eu quero um ambiente saudável, eu quero que todos possam ser respeitados no direito de ouvirem e serem ouvidos, de respeitar a decisão de cada um. Porque o interior de uma pessoa é que vai criar o exterior. Ora, como é que eu quero o exterior de um grupo? Eu quero saber como é que cada um está sendo ouvido, como é que cada um se expressa. Porque os pensamentos eles vão conduzir a sentimentos. Sentimentos, ações e ações, resultados. Ou seja, a ação é a manifestação, o comportamento, a ação comportamental é a manifestação do pensamento. Como é que está sendo aquele pensamento? Como é que está sendo aquele ambiente? Então aqui eu estou falando ainda da parte de como é que o comportamento atua, como é que é a origem do comportamento. Porque o comportamento, como eu disse, é um conjunto de ações e reações e que ele vai ser estimulado pelo ambiente. Desde o que nós fazemos, ações, o que eu estou observando do outro, o que eu estou observando ali. Os meus pensamentos e emoções também vão definir o meu comportamento. Como eu disse, comportamento é uma ação, é resultado. E o comportamento se forma de várias formas, de vários fatores. Genética, ambiente, aprendizado, o que eu aprendo. E o aprendizado aqui não é só o acadêmico. Eu estou sempre aprendendo. Uma pessoa no botequim está aprendendo alguma coisa. Uma pessoa num grupo de network também está aprendendo alguma coisa. Então, se eu quero também aprender, eu também preciso saber quais são os lugares que eu estou frequentando. Que isso também vai me levar ao desenvolvimento, vai me trazer experiência. Também está ligado também como é que se forma o comportamento.
o contexto social, aonde eu vivo, o ambiente que eu vivo. Retorno e reforço, ou seja, a repetição. Aquilo que eu faço, eu vou replicar. A cultura, como eu disse, o que eu aprendo, o que eu tenho de história, qual a história da minha família, qual a história de onde eu vivo. E as normas sociais também, a legislação também tem uma grande importância, até para modificar o comportamento de uma sociedade. Então essas são as formas que eu tenho de como é que surge um comportamento. E ele também pode atuar de várias formas, o comportamento também pode se manifestar de várias formas. Ações que eu faço que são boas, a tendência é que aumente aquelas ações. Aquelas ações que me levaram a uma punição, me levaram a algum dano, provavelmente eu diminua essas ações. Padrão de pensamento, como é que é o meu padrão? Então, às vezes, eu preciso quebrar aqueles certos padrões se eu estou vendo que estão fazendo com que eu faça sempre a mesma coisa. Como já dizia Einstein, insanidade é fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então, modelagem. Modelagem é quem é que eu observo como modelo? Qual é a pessoa que eu tenho como... Não seria ídolo, mas seria uma pessoa que tem algo que eu posso falar, pô, gostei daquela pessoa, gostei daquilo ali, pô, acho que aquilo ali eu posso modelar. Não é o imitar, mas é olhar e falar, pô, aquilo ali também faz sentido, eu também posso ter aquilo ali. Eu também posso ter a pontualidade que aquela pessoa está tendo, então eu estou modelando uma pontualidade dela. Então, o replicar muitas vezes ou vai ser uma comunicação que eu vou replicar, que eu estou vendo que é uma comunicação saudável, uma boa comunicação, que a minha tendência é que eu aumente, ou seja, que eu reforce aquela comunicação para que eu tenha uma vida com mais qualidade, com mais satisfação. E também na gestão de tempo. Tempo sempre vai ser replicado no que é importante. O que eu faço que é importante que eu posso estar replicando? E as interações, que aí eu vou ter o ambiente, vou ter as pessoas. E o hábito, como é que é o hábito? O hábito vai ser exatamente aquela repetição daquele comportamento. Então aqui eu falei um pouco dos comportamentos, como ele surgiu. O comportamento ele pode ser positivo ou negativo. Comportamentos positivos. No Segredo da Mente Milionária, T. Harv Eker, ele fala o seguinte: a maioria das pessoas ela age de forma inconsciente, não tem a mínima consciência de como estão agindo. Chegam quase a dormir no sentido de estarem totalmente estarem sonolentas até no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, simplesmente deixa a vida me levar. Então elas não pensam num plano, não pensam numa estratégia, vão no superficial. Então elas vivem a vida, vivem uma vida mais sem profundidade. Então quando eu começo a entender que eu posso melhorar, posso ter um comportamento mais positivo, eu começo a observar minha programação mental, ou seja, como é que é o meu comportamento de pensar, como é que é o meu hábito, quais são meus pensamentos. E essa é uma outra técnica que eu vou falar, a arte de pensar o pensamento. Eu faço perguntas sobre o que eu estou pensando, exatamente para me conduzir a melhores sentimentos, sentir algo mais louvável. Pô, penso em comprar um carro, começo a visualizar aquele carro, pô, já dá um sentimento de prazer, de alegria, de satisfação, de conquista. Eu posso conquistar algo e começo a ter ações naquele sentido. Então isso também vem com a experiência. Pô, experiências agradáveis, a tendência é que você melhore, torne-se cada vez mais positivo aquilo ali. Que como você aprende exatamente no nível da experiência. E porque do jeito que você faz uma coisa, você vai fazer todas as coisas. Do jeito que eu faço algo, a tendência é repetir aquilo ali em outras áreas da vida. Se eu sou displicente no relacionamento, muito provavelmente também seja displicente no comportamento financeiro, seja displicente em alguma coisa do trabalho. Então, pô, se eu estou vendo que eu já estou acordado, já estou desperto, não estou mais sonolento, e começo a entender o que eu faço na vida, eu faço na área da vida, eu faço em todas, então eu começo a melhorar o meu comportamento para que ele seja um comportamento mais positivo.
Porque o comportamento ele é modelado, como eu falei, eu posso modelar alguém. Então, o comportamento modelado, ele é um conjunto de formas do pensar, do sentir, do agir. Como eu falei, vamos pensar aqui no carro, estou comprando um carro. Pô, começo a pensar naquele carro, começo a sentir pagando aquele carro. E o que isso vai começar a fazer? Com que agir de forma para conquistar aquilo ali. E está também ligado às minhas crenças, o que eu acredito. A crença aqui não é uma crença religiosa, mas no que eu acredito ser capaz ou não ser capaz, de que eu posso realizar ou que eu não posso realizar. E aí eu começo os meus valores. Os valores nós vamos falar na frente, inclusive com uma ferramenta chamada quadro de valores. E aí eu começo a ver a história, como eu falei, a história da minha vida, né? Minha vida também tem experiências. Então, como é que tudo isso é formado? Pela educação familiar, pela formação acadêmica, escola, a própria religião, ambiente religioso que eu frequento, é um ambiente onde as pessoas é pregado uma fé através do medo, da culpa, da ganância, ou é pregada de uma forma onde eu possa ter uma visão mais altruísta, que aí pode me encorajar a ter muito mais responsabilidade, de olhar para o outro de uma outra forma, até de compaixão e também o que eu possa fazer para ajudar. A própria mídia, que aquilo que eu vejo, o que eu vejo? É algo saudável, algo que me leva a ter mais satisfação de vida, a ter comportamentos saudáveis, o ambiente, a cultura, a minha experiência de vida, o que eu posso colher daquilo que eu faço de experiência. Minha experiência traz com que eu tenha comportamentos saudáveis, que eu seja pontual, que eu seja menos arrogante, que isso vai fazer com que eu tenha foco, atenção naquilo que eu desejo. Então, quais são os modelos comportamentais? São diversos. Empreendedores, empresários, estudantes, cientistas, médicos, religiosos, pessoas que têm uma vida mais natural, buscam comidas mais naturais do que comidas industrializadas. Qual tipo de música que eu escuto? Já foi provado que a água, dependendo do estímulo musical, ela tem formas diferentes de agir. Então, o corpo também é formado por grande porcentagem de água. Então, o que eu escuto de música? São músicas que me levam a ter melhores comportamentos, uma visão mais altruísta. Que o atleta também me ensina muito sobre disciplina, sobre regra, aprender a lidar com a dor. Então, são também modelos também que eu posso. Uma pessoa pobre, uma pessoa rica, um professor, um criminoso, um militar. Isso está ligado muito à liderança também. Quais são as pessoas que eu tenho como líder? Porque o comportamento saudável, positivo, ele pode me levar a uma prosperidade, uma melhor perspectiva de futuro, percepção melhor da realidade, questionar minhas crenças através dos meus valores, os paradigmas, minha missão de vida, minha visão de vida, que é bem diferente. Quais são meus pensamentos, meus sentimentos, que vão gerar os comportamentos. Como é que eu me desempenho, quais são meus resultados durante o sucesso, durante o fracasso. Quais são minhas necessidades de qualidade de vida, está ligado à satisfação. Minha vida tem uma qualidade que vai fazer com que eu viva muito de forma saudável ou é que eu viva uma vida em estado de sobrevivência? Isso está ligado à qualidade de vida. Quais são os exemplos de pessoas que eu tenho que tenham suas necessidades supridas, têm uma boa qualidade de vida, e o que eu posso fazer para modelar essas pessoas? Sonhos, aquilo que eu sonho, o Walt Disney, ele tem uma ferramenta muito interessante chamada Estratégia Walt Disney, que ele fala sobre sonhar, criticar os sonhos e realizar aqueles sonhos. Porque eu consigo ver se é um sonho que ele é palpável, apenas um sonho que é imaginário, um sonho que é apenas um sonho sonhado e não um sonho sonhado que eu posso realizar. Então, metas, tem um objetivo, que é uma coisa maior, como é que eu posso fracionar para
transformar esse objetivo grande fracionado em metas, para que eu possa estar caminhando na direção daquele objetivo. Quais são as potencialidades que eu tenho? Então, e tem muitos outros também modelos de comportamento. Botar fora da minha perspectiva, olhar para mim, mas olhando como fosse uma outra pessoa, ou seja, estando fora do meu quadrante. Então tem uma série de modelos comportamentais que eu posso estar modelando para levar à prosperidade, que são os modelos comportamentais, que podem ser positivos ou negativos, dependendo de quem seja o líder, dependendo de quem eu esteja modelando. Então vamos falar dos comportamentos destrutivos. Eu elenquei aqui alguns comportamentos destrutivos. O procrastinar, o deixar para depois. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Pode fazer com que você atrase algo importante e tenha uma perda de um prazo. Então esse é um grande comportamento destrutivo que causa um grande dano. Pode vir até gerar uma demissão por justa causa, por perda de um prazo. Deixar de atender um cliente, falta de comunicação, não saber ouvir ou atropelar o outro, ou somente querer ouvir sem querer escutar o outro. Atitudes negativas, ser pessimista, crítico, tudo está criticando, aquela pessoa que para cada solução tem um problema, que acaba sendo uma pessoa que ninguém quer e é uma pessoa que consegue com muita facilidade criar dano à saúde do outro, a saúde mental. Como tudo, ela tem sempre uma crítica, tem sempre algo negativo. Então esse é um outro comportamental. Resistência a feedback. Eu não gosto de ouvir retorno, eu não gosto de ouvir o que tem para me falar. Eu fiz, está entregue, não quero saber o que o outro tem para falar, para mim tá bom. Então ele é uma pessoa que nunca está aberta a críticas. Ele não quer saber da opinião do outro, da posição do outro sobre aquilo que está sendo apresentado. Esse é um outro grande perfil. Falta de ética. Pode entrar o desonesto, aquela pessoa que o importante é atingir o objetivo, não interessa como atingiu. Então ele pode ter o comportamento de desonestidade, ser antiético, não ter integridade, agir de forma imoral. Inclusive é um comportamento que pode levar a sérias consequências de natureza criminal, administrativa, civil e demissão por justa causa na área do direito do trabalho. Falta de adaptabilidade. A questão da adaptabilidade hoje é o que as empresas mais procuram nas pessoas com que elas vão contratar. Como nós vivemos um mundo em constante mudança, ser adaptável é uma grande habilidade. Se eu não tenho essa grande habilidade, eu já tenho problema de comportamento. Que eu nunca vou querer mudança, nunca vou querer algo novo. Falta de network é um outro comportamento. Como assim? Eu não quero saber de grupos, eu não quero saber de ninguém, eu sozinho me basto, eu sozinho já faço tudo. Então ele não chega a ser arrogante, mas ele é aquela pessoa que não quer estar criando conexões, ele não quer se envolver com um grupo que esteja pensando em crescimento, ele não se importa com relacionamentos, e hoje tudo no mundo, no século 21, é network. Network é se conectar com outras pessoas ou instituições para que ideias ou projetos se aprofundem. Então, se eu não gosto de network, dificilmente eu crescerei. Acabou ainda não. Tem muitos outros comportamentos ainda que são destrutivos. Temperamental, que é a pessoa que não tem resiliência, ou seja, não se adapta, não é se adaptar, ela não é flexível diante da dificuldade. É uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela é altamente explosiva, isso é o lado sombrio. E ela tem como ponto forte a intensidade, são pessoas muito intensas, mas não tem flexibilidade. O cético, não acredita em nada, não acredita em ninguém. E só que o cético tem uma vantagem, é aquela pessoa que é ótima, como ele não acredita em nada, não acredita em ninguém, ele sempre está preparado para o pior.
Ele é ótimo em planejamento de estratégico, porque ele sempre acredita que algo ruim vai acontecer. Então ele está sempre preparado para o ruim. Só que ele também, por não acreditar, ele tem esse ponto sombrio, que é a desconfiança crônica exagerada. E por outro lado, você tem um cauteloso, que é aquela pessoa que, pelo medo de errar, ela nunca faz, ou nunca está bom. Ela demora a tomar uma decisão, porque não, tem que ter mais cautela, preciso de mais detalhe, preciso disso. Sempre vai estar precisando de algo. Ela raramente toma uma decisão ousada e inovadora, porque tudo dela é com cautela. Então ela acaba sendo muito previsível. E ela é diferente do crítico que está sempre ali desconfiado. Ela tem sensibilidade à crítica. Ela pode muitas vezes levar para o lado pessoal, ou como se diz, para o coração. Vamos em frente, ela tem muito comportamento destrutivo. Não é à toa que 85% das demissões são comportamentais. Então, como estamos falando de risco, e eu quero que pessoas tenham uma vida satisfatória, saudável, eu estou apresentando o máximo de comportamentos de riscos que eu pesquisei. Então, temos ainda mais alguns. O reservado. O reservado, ela tem aquela pose de não se abater, de ser o inquebrável, de estar ali sempre com foco. Mas, na verdade, ele muitas vezes... Ele não quer se mostrar, ele quer se isolar, quer estar aquele jeitão de fechado, mas ele quer se esconder, não quer ser transparente. Ele é uma pessoa que, no fundo, esconde uma maturidade, uma falta de maturidade emocional. Uma pessoa que tem dificuldade para lidar com assuntos problemáticos, que sejam estressantes, mas que precisam de mudança. Então ele se fecha, ele se reserva. E você tem um passivo, que é a pessoa morna, que não discute nem concorda. Não concorda e também fala que não discorda. Não discute, mas também não aceita. Que ela não quer o conflito. Então ela sempre fala assim, se eu for para tomar decisão desconfortável, que for para entrar em algum debate, não, eu quero ficar na minha. É o passivo, é o morno. Então, ele não muda. Mesmo quando se precise mudar para tomar decisão, tomar partido, ele não vai tomar. Porque ele está ali, morno. Como está, tá bom. E você tem a figura do arrogante. É muito conhecido o arrogante. Que parece um líder, parece aquela coisa do ousado, do corajoso, do enérgico. Parece uma pessoa carismática, mas na verdade ela é uma pessoa que não tem muita aceitação, não quer assumir responsabilidades quando acerta, quando erra, quando fracassa, terceiriza para outros porque ela quer se mostrar aquela pessoa firme, forte, enérgica. E quando na verdade ela tá ali, tá se escondendo, porque ela quer, na verdade, o reconhecimento, a admiração, o sucesso. Então, quando tem erro e fracasso, ela delega para outra essa responsabilidade, quanto muitas vezes é dela. Mas se ela puder manipular para poder botar a vontade dela, ela vai fazer isso. Que ela quer a própria vontade. Esse também é o perfil do arrogante, que muitas vezes é muito conhecido, é muito visto em empresas. E você tem também o ardiloso, que pode parecer um exímio empresário, empreendedor, profissional liberal, autônomo. Parece aquela pessoa que não tem medo de arriscar. Falar com risco é com ela mesma. Só que ela parece aquela pessoa, por ter esse perfil empresário, empreendedor, uma pessoa que tem uma boa comunicação, tem uma alta capacidade de comunicação, persuasão, falar bem em público, conduzir pessoas, ela tem um grande problema, que muitas vezes ela também quer o objetivo dela custe o que custar.
vai fazer lobby, se tiver que envolver em um negócio obscuro, ela pode se envolver, porque o que vale é o próprio objetivo dela. Então ela pode distorcer, pode manipular informações, que o importante é o risco. Tudo tem que ter um risco. E pode até ser o risco de perder a própria credibilidade e até mesmo sofrer outras consequências se descoberto. Porque o que vale para ela é o objetivo. O risco para ela o risco faz parte do negócio. Essa acaba sendo um perfil do ardiloso, que também muitas vezes é visto. E o ardiloso hoje ele tenta ser um pouco mais manipulador, tenta parecer não ser aquilo que é. Tem o melodramático, que é aquela pessoa que adora um drama, que tá ali, também gosta muito de holofote, como líder de vendas é uma excelente pessoa, porque ela vai trazer à tona, à exposição, aquilo que ela quer vender, o produto ou o serviço. Exatamente por gostar, né? Fazer aquele drama todo, só que ela faz o drama para o produto. Só que tem a parte obscura do perfil, que como ela quer muito aparecer, ela pouco vai se importar com o outro. Então ela acaba sendo uma pessoa muito egoísta e acaba agindo muito por impulso e totalmente imprevisível. Você nunca sabe como é que ela vai agir. Porque você não tá naquele drama, então você não sabe como é que vai ser a peça seguinte, o teatro seguinte, o show seguinte. Vamos lá. Imaginativo. A pessoa imaginativa, ela é aquela pessoa que está ali o lema dela é pense fora da caixa. Sempre pense fora da caixa, vamos criar. Ela tem várias imaginações, várias criatividades, mas ela tem um grande problema. Ela não consegue executar aquilo que ela imagina, aquilo que ela cria, porque como ela está sempre em constante mudança, ela está sempre mudando aquilo que ela criou. E aí ela acaba sendo aquela pessoa que de tanto criar, tanto mudar, ela não consegue nem passar para os demais da equipe o que ela está pensando, o que ela está criando, o que ela está visionando. Porque ela está sempre buscando a inovação, ela está sempre buscando a mudança. Então esse é o imaginativo. O outro perfil também é o perfeccionista. É um outro perfil comportamental. Ser perfeccionista é bom? Pode ser bom, mas depende como você usa. É que nem uma corda. A corda pode ser usada para salvar alguém que está se afogando, como também pode usar para alguém para matar. Então o perfeccionista ele tem essa questão. Ótimo como padrão de qualidade. Tem que ser sempre o perfeito, sempre o melhor. Só que ele acaba não entendendo que o feito é melhor do que o não feito, que o perfeito. O feito é melhor que o perfeito. Não, para ele tem que ser sempre o perfeito e não o feito. Então é aquela pessoa que acaba se perdendo nos detalhes, se acaba perdendo, tendo baixa produtividade, porque aqui nunca algo está bom, está sempre faltando algum detalhe. E aí ela pode atrasar a entrega de algum produto, pode não atingir certos resultados, porque como ela quer sempre a perfeição, então ela acha que não, precisa ser algo melhor. Então ela tem essa questão. E o último perfil destrutivo é o obséquio. É aquela pessoa harmoniosa. Não, o ambiente tem que estar tranquilo, calmo, saudável. É aquela pessoa, como se diz, que quer agradar gregos e troianos. Ela deseja agradar a todo mundo. Ela não quer se dispor com grupo nem A nem B. Se você perguntar para ela se ela é democrata ou republicana, se ela é direita ou esquerda, ela vai falar que não, eu sou do meio. Eu não tenho... Porque ela está sempre buscando uma harmonia. Ela quer ser aquela pessoa que não, eu sou aqui, eu sou o agradador. Ela nem se incomoda de ser mais chamada de puxa-saco, porque para ela o importante é agradar a todos. O importante é o bem-estar de todos. E isso é uma utopia, uma inverdade. Então eu falei aqui dos comportamentos destrutivos. E como é que eu mudo isso? E tem o último comportamento, esse aqui eu deixei para falar desse comportamento obsessivo, que é um outro comportamento bem destruidor.
Porque o comportamento obsessivo, ele vai fazer com que uma pessoa se torne um escravo, que na tradução em latim significa adicto, um escravo de algo ou de alguém. No inglês tem a tradução de vício, de dependente. Ela pode se tornar até dependente de uma outra pessoa, ou seja, um codependente. Porque ela tem sempre o pensamento obsessivo em algo, só que não é obsessivo de construir, é um obsessivo de posse, de querer, de sempre estar preenchendo algum vazio através de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém. E aquilo nunca vai estar satisfeito, nunca vai satisfazê-la, então ela sempre vai querer mais. Então ela é aquela pessoa que ela tem uma alta tolerância à dor, mas ela sempre vai buscar em algo ou alguém para suprir aquela dor, para preencher aquele vazio. Pode até parecer um comportamento social, pelo menos controlável, mas para o futuro reserva um grande prejuízo, exatamente por se tornar algo antissocial e incontrolável. Então eu falei aqui dos comportamentos diretos, como lá no ardiloso, o perfeccionista, o da falta de feedback. E esse aqui é um comportamento muito de natureza mental, a obsessão, que causa grande dano à saúde mental. E hoje é uma grande preocupação das empresas. Como é que então elimina esse comportamento? Criando e estabelecendo metas. O objetivo é grande, então fragmente. Que aí você começa a eliminar, a procrastinar, você começa a fazer o que é importante. Você vai começar a definir o que realmente precisa realizar. E aí isso vai fazer com que você tenha foco, tenha atenção. E aí você começa a ter atitudes e ações positivas. Exercitar a autoavaliação. Questionar constantemente a arte de pensar o pensamento. Por que eu estou pensando nisso? Por que isso está atrapalhando o meu crescimento? O que está acontecendo que eu posso fazer para mudar essa situação incômoda? Então eu começo a exercer a autoavaliação, eu começo a me questionar. Melhorar a habilidade de ouvir, a habilidade de comunicar. Melhorar a habilidade de ouvir. Deixa eu começar a ouvir de forma atenta e não somente emprestar o ouvido. Deixa eu começar a me expressar de forma mais clara. Deixa eu estar mais receptivo aos feedbacks, aos retornos. E aí eu começo também a observar a linguagem não verbal, a linguagem corporal. Eu começo a estudar as linguagens corporais. Cultivar uma mentalidade positiva, reforçando a arte de pensar o pensamento, estar consciente de que eu estou aqui agora, estar consciente do momento que eu estou, que é o momento presente. E aí eu começo a reconhecer também minhas conquistas, celebrar e comemorar cada realização. Que aí eu começo a aprender que eu preciso reconhecer, celebrar e comemorar, que a tendência é expandir. Então eu começo também a ter uma mentalidade mais positiva, que eu começo a ter maior sucesso. Os fracassos eu consigo olhar como dádivas para saber que escondem também grandes oportunidades. E aceitar e buscar feedbacks. Perguntar, o que eu posso fazer de melhor? O que mais eu estou afim de... O que mais eu posso melhorar? O que você diz sobre esse trabalho? Isso que eu apresentei pode ser melhorado? Tá bom? Você acha que eu posso refazer? Então, estar aberto a sugestões. Em vez de eu esperar avaliações, eu peço avaliação. Eu já parto para uma forma proativa. Eu já vou começar a escutar. Então, essa é uma forma de eu começar também a eliminar os comportamentos. Aprender a lidar com as críticas. Entender, filtrar se é uma crítica construtiva ou se é apenas uma crítica por criticar, por querer levar para baixo. Então, quando eu começo a lidar com as críticas, eu começo a olhar as oportunidades, o crescimento. Eu já não levo tudo para o lado pessoal. Flexibilidade. Exatamente dessa mudança, de eu olhar e falar, não, deixa eu ser mais tolerável, deixa eu ser mais maleável, deixa eu ser mais
adaptável, vai me levar exatamente à adaptação e à ética, que é fundamental para o sucesso, é agir dentro das leis, das normas, das condutas, começa a ser íntegro. Então, sendo íntegro, eu vou não ter deixo de ter medo, então eu começo a agir com destemor, começo a agir com honestidade, começo a ter decisões mais firmes, mais assertividade. E aí eu começo a ver como é que é aquela situação, como é que melhor eu posso agir com aquela situação. E o desenvolvimento pessoal, profissional, também financeiro. Então eu começo a buscar tanto crescimento na minha carreira de cursos, do desenvolvimento intelectual. Eu tenho uma ferramenta que eu vou apresentar à frente, chamada Roda da Vida, Satisfação de Qualidade de Vida, que tem lá um ponto sobre desenvolvimento intelectual. O que é isso? Você está sempre buscando estudar, sempre buscando conhecimento, participando de eventos, de workshops, de fazer parte de grupo de networks. Isso também vai fazer com que eu melhore o meu processo de comunicação. Então, os caminhos. Quais são os caminhos? Fazer perguntas é gerar direção, sentido e feedback. Quando eu entendo que as perguntas são a direção, eu começo a ver se eu estou indo realmente para um caminho bom ou não. E eu tenho dois tipos de perguntas. Fechada, que vai ser simplesmente o sim e não, que não vai me fazer pensar muito. Pô, será que vai chover? Pô, eu li na internet que sim, que amanhã tem previsão de chuva. Pergunta fechada, resposta fechada. Perguntas abertas vão levar que eu veja de uma forma mais ampla. Então são perguntas que vão fazer com que eu pare e pense. E normalmente são perguntas que começam com o que, onde, por que ou por qual razão, por qual motivo, para quando ou quando, como ou de que maneira que eu posso fazer algo. Então são perguntas abertas, vamos fazer pensar. E tem o método em T. O método em T, ele é um método que eu vou fazer perguntas de checagem para ver aquele nível que eu estou, e depois eu faço perguntas para aprofundar, para ver como é que eu posso descer mais ainda. Então, digamos, hoje eu tenho ganho de X. Eu olho e falo, pô, esse ganho de X está sendo satisfatório? Então, ou seja, estou vendo se aquele nível está satisfatório. Se eu vejo que não está, o que eu posso fazer para aprofundar mais? Quais cursos que eu preciso aprender? O que mais que eu posso aprender para mudar essa minha questão financeira? O que mais que eu posso fazer para entregar melhor resultado ao cliente ou resultados aos clientes? Então o método T ele vai fazer uma checagem e depois aprofundar. E aqui vamos começar a falar das ferramentas, a Roda da Vida. Satisfação e qualidade de vida. Então a Roda da Vida ela vai trabalhar 3 pontos. Primeiro, avaliar, que eu vou dar nota de 0 a 10 em cada um desses campos. Então eu pego uma roda, imagino uma pizza, divido em 4. São 4 principais áreas: qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamento. E depois eu pego essa pizza que eu cortei em 4, eu vou dividir em 12. Cada área eu estou dividindo em 3 partes. E aí eu vou dar nota de 0 a 10. Então, ou seja, eu estou checando, eu estou avaliando como é que está isso. E como é que eu uso ela para alavancar? Eu não preciso trabalhar as 12 áreas. Eu só preciso olhar qual o ponto que, se eu trabalhar, colocar energia, colocar ação, esse ponto crescendo, ele vai alavancar os outros 11. É como se fosse a locomotiva de um trem. E aí eu vou começar a ver tarefas e ações exatamente para alavancar a minha roda. Então essa é uma ferramenta maravilhosa, muito poderosa, que eu olho para hoje e já projeto para o futuro. Isso faz com que eu tenha um nível de evolução voltado para a maestria. Primeiro eu vejo
totalmente inconsciente e totalmente incompetente. Eu não tenho a mínima consciência de como entra o meu dinheiro, não tenho a mínima competência para lidar com o meu dinheiro. Começo a perceber que eu estou tendo problemas. Começo a tomar consciência que alguma coisa não está legal. Eu ainda não tenho competência para mudar, mas eu estou começando a ter consciência. Por que eu não tenho competência? De repente eu não estou investindo, de repente ainda não tenho nada de aprendizado sobre método de como lidar com dinheiro, o que é o dinheiro. Então eu vou começar a estudar, então começar a tomar consciência de como ter uma vida financeira melhor. Então vou começar a buscar formas mais conscientes e competentes, vou começar a fazer cursos, vou começar a estudar. Ora, se eu já chego no nível de maestria financeira, eu vou buscar cada vez mais melhorar minha competência financeira e já de uma forma inconsciente, porque já vai muito no automático. É como dirigir um carro. No nível de maestria, você já sabe ali, já age no automático, porque você tem tanta competência naquilo que você faz, e a competência aqui é a repetição de um hábito, de um comportamento, que eu comecei a estudar, comecei a ver e fui melhorando, fui me aperfeiçoando. Isso aqui é o nível de maestria de grandes atletas, quando eles chegam nesse nível de competência inconsciente. Você pode ver isso no Senna, no Prost, no Fittipaldi, estou falando aqui do automobilístico. Os grandes jogadores de futebol, Messi, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, são pessoas que parece que aquilo ali que eles fazem é tão simples que qualquer um consegue fazer. Já estão nesse nível da competência inconsciente. Como é que é isso? São através das crenças. As ideias, pensamentos, opiniões que eu considero como reais. São aquelas pessoas que eu modelo, são aquelas pessoas que eu escuto, e elas podem atrapalhar ou não meu crescimento, minhas conquistas. Porque se eu tenho pensamentos que eu sei que eu posso, que eu sou capaz, que me é lícito e moral atingir aquilo ali, a tendência é que eu tenha bons resultados positivos, porque eu estou baseado em crenças positivas, ideias realistas positivas. Agora, se eu tenho pensamentos negativos, idolatro pessoas que têm uma conduta não muito ética, não muito moral, não muito honestas, a tendência também não vem a ter grandes resultados, vai ter consequências sérias de natureza criminal, administrativa, civil, no ambiente de trabalho, muitas vezes justificativas, demissões por justa causas. E as crenças, elas têm origem na economia, nos recursos financeiros, na forma como eu vejo o dinheiro, na religião, quem é Deus, eu estou ali por amor ou estou pelo medo, pela culpa, pela ganância? E crenças populares, o que eu escuto que é dito em ambientes sociais que eu levo como verdadeiro? Dinheiro é sujo? Dinheiro não compra felicidade? Então frases como essa podem se tornar uma crença. Então como é que eu elimino as crenças? Identifico minha crença, vou lá para a arte de pensar o pensamento, começo a criticar aquela crença. Por qual razão eu acredito isso? Por que eu acredito nisso? Começo a questionar. E eu começo a quebrar. E quando eu começo a quebrar minhas crenças, eu começo a fragmentar, elas vão se tornando mais frágeis. Então, quando eu começo a identificar e começo a quebrar essas crenças, eu começo a substituir por crenças mais poderosas. Então, isso vai me permitir o quê? Pensar de uma forma mais positiva, de uma forma mais clara. Eu posso falar, eu me permito, eu vou prosperar, eu sou capaz de prosperar, eu estou bem e feliz aqui e agora. Querer poder. Se os outros podem, por que eu também não posso? Então, até que ponto querer é poder? Mas o que eu quero? Eu quero algo saudável. Então, quando eu entro em ação, minhas ações vão estar sendo
movidas por conta de uma crença, de algo que eu acredito. Se eu vou ter ações positivas, muito provavelmente eu fortaleço minhas crenças positivas. Se eu tenho resultados negativos e for fortalecer aquilo que é negativo, vai ficar ainda pior. Então eu consigo até observar para ver. Meus resultados são baseados em quê? No que eu acredito, é positivo ou é negativo? E aqui uma última ferramenta, já antes de finalizarmos. Quadro de valores. Qual valor é mais importante para mim? Então aqui eu apresento 5 principais campos: saúde, finança, trabalho, relacionamento e espiritualidade. Aqui tem algumas palavras. Você vai escolher dessa coluna 7 principais palavras de cada uma dessas 5 colunas. Depois você vai pegar dessas 7 que você escolheu, você vai colocar em ordem, da mais importante para menos importante. E para finalizar, para você saber qual é o teu nível hierárquico, você vai escrever uma frase usando as 5 primeiras palavras de cada campo. A primeira palavra dos 5 campos. Então, digamos que minha primeira palavra tenha sido humor na área de finanças, na área de saúde, prazer na área de finança, competência no trabalho, sexualidade no relacionamento e fé na espiritualidade. Eu vou fazer a frase com essas 5 palavras. E aí eu vou começar a questionar: se algo me faltasse, a fé vai fazer com que eu pratique algo ilícito ou não? Porque é o valor que vai determinar a tua ação. Se você vê que está faltando aquilo ali, a tendência a você violar uma norma é muito grande, porque é o teu maior valor que está em risco. Então, já antes de finalizar, isso tudo está ligado à frequência mental, porque nós somos seres de energia. Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, é muito provavelmente que eu atraia, porque energia atrai energia. A física quântica, ela tem uma questão muito interessante. Os elétrons têm energia. Se ele está numa linha 1, se ele começa a vibrar muito, ele pode saltar para 2, para 3 ou para 4. Vai depender de quanto aquele elétron tem de energia. Então ele vai fazer esse salto. Pode ser que da 1 ele vá para 4, que está tanta energia que ele vá para a linha 4. Então, isso aqui está ligado com a frequência mental. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem botar aí depois, podem apresentar para a organização do evento, que eu a responderei com todo prazer e satisfação. Deixar aqui para vocês meu contato, meu WhatsApp 5521979605418, meu e-mail eduma@yahoo.com, no LinkedIn você me acha pelo nome, Eduardo Almeida, e no Instagram, Eduardo Medeiros Coach. Então, sejam livres, voem alto e um forte abraço fraternal.